Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para que nós possamos trocar um pouco de experiência em relação à disciplina Educação de Jovens e Adultos. Algo que não é novo para vocês, porque vocês já tiveram a oportunidade de estar nesta realidade, de estarem inseridos nesta realidade, uma vez que vocês já tiveram estágio supervisionado nesta modalidade. Nós já trocamos experiência em sala de aula, já debatemos sobre o perfil do aluno e o perfil do professor da EJA. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história. Nós vamos falar um pouco da história da EJA no Brasil. E nós vamos usar como base o nosso educador Paulo Freire. Porque no Brasil, pensar em educação de jovens e adultos é pensar em Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi o mais famoso educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacional. Ele foi conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos, um método que leva o seu nome. Ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. Para ele, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, e conscientizar principalmente em relação às parcelas da população desfavorecida. A educação freiriana está voltada à conscientização do vencer. Vencer primeiro o analfabetismo político para, ao mesmo tempo, ler o mundo. Ler o mundo a partir de suas experiências, da sua cultura, da sua história. Perceber-se como oprimido e libertar dessa condição. É o primeiro fato defendido por Freire. Aí ele pergunta, quem melhor do que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível da sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação que não chegará por acaso, mas pela prática da sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar. Paulo Freire, ele mostra que é necessário na educação, uma prática libertadora. Quanto mais se problematiza os educando como seres no mundo, mais eles se sentirão capazes, eles se sentirão desafiados e responderão de forma positiva. Nós temos que desafiar os nossos alunos, nós temos que trabalhar com os nossos alunos de maneira diferenciada, para fazer com que ele interaja com o professor, expondo os seus conhecimentos, e que ele seja capaz de construir a sua própria história. É o contrário da educação bancária, aquela educação domestificadora, a educação que apenas deposita conteúdo no aluno, aquela em que o aluno é tido como um reservatório. Freire defende a educação desafiadora, a educação em que o professor coloca o aluno a pensar, coloca o aluno a criticar, coloca o aluno a participar de forma efetiva da construção do seu conhecimento. Para Freire, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Ele é defensor do saber popular, da conscientização, conscientizar para a participação. Ele inspirou muitos movimentos sociais que lutaram em busca de uma justiça social. Então, nós sabemos hoje que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, uma modalidade reconhecida por lei. Nós temos que mostrar para os nossos educandos da EJA que eles têm direito, têm direito à educação, e uma educação de qualidade, e a educação hoje que é reconhecida e amparada por lei, começando pela Constituição Federal de 1988, depois as diretrizes curriculares que embasam a educação de pessoas jovens, adultas e idosas, e a própria LDB 93, 94/96, né? E a última resolução de número 3, que foi em 15 de junho de 2010, que institui as diretrizes operacionais para essas modalidades. Idade mínima, certificação nos exames da EJA, qual a idade certa para que o aluno possa estar ingressando da EJA. Então, nós sabemos que a EJA é fruto de muitas lutas, muitas reivindicações sociais. Ela é uma modalidade da educação básica, que muitas vezes, na maioria, era vista apenas como programa, e até hoje a gente ainda vê alguns programas de educação
como o Brasil Alfabetizado, o TOPA, que existia simplesmente para alfabetizar. Mas a EJA não. A EJA é uma modalidade que perpassa a educação do ensino fundamental e também do ensino médio. Ela está garantida por lei. A EPJAI, né, que é a educação, hoje a gente fala EPJAI, educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Mas se nós formos olhar as nomenclaturas na documentação, é apenas EJA, educação de jovens e adultos. Né? Mas hoje a gente prefere falar EPJAI porque temos que incluir os idosos. Então a gente pergunta, quem são as pessoas da EJA? Quem são as pessoas da EJA? São pessoas que vivem na periferia, são donas de casa, são aposentados, são quilombolas, trabalhadores assalariados informais, pais e mães de família, trabalhadores rurais, pessoas com necessidades educativas especiais. Enfim, como diz Arroio, o público da EJA, na sua maioria, é composto por pessoas que tiveram a passagem acidentada pela escola, adolescentes, pessoas recém-excluídas do sistema, ou também idosos que nunca frequentaram a escola e sentem, neste momento da vida, a necessidade de voltar a estudar. Então, se tratando de jovens, quando a gente fala de jovens, nós estamos observando também que está havendo um movimento conhecido como juvenilização da EJA. Porque se nós formos voltar ao contexto histórico, podemos observar que apesar da nomenclatura oficial, que está pautado num documento como EJA, e o perfil do aluno da EJA tem que ser, pela lei, para compor essa modalidade, ser pessoa a partir de 15 anos completo, nós observamos que hoje esse movimento de juvenilização está se dando uma espécie de migração perversa. Quando se fala perversa, é no sentido de muitas vezes esse jovem não ter conseguido sucesso na sua trajetória regular, no ensino regular, né, de 6, né, aos 17 anos, do 6º ao 9º ano, ele não ter conseguido sucesso. Então, muitas reprovações, aí vem a evasão. Aí, esses dos 6 aos 14 anos, às vezes ele não consegue, aí ele é obrigado, ele acaba desistindo pelo motivo de estar sendo muitas vezes reprovado, aí ele acaba evadindo e, devido a vários fatores sociais, familiares, eles evadem e aí eles acabam indo para uma turma da EJA. Então, não que é ruim ir para uma turma da EPJAI, desde quando nesse contexto possamos olhar para esse jovem com um olhar que ele é capaz, proporcionar a ele um olhar voltado para a sociedade, para elevar a autoestima. Nós temos que saber que este aluno tem o direito de aprender, tem direito, numa trajetória escolar, de ampliar seus conhecimentos. Temos que respeitar as diferenças, as diversidades, compreender que eles estão no processo de aprendizagem ao longo da vida. Levar em consideração os saberes que eles já trazem, observar que eles já vêm imbuídos de toda uma cultura, de todo um conhecimento da vida, e que esses conhecimentos teóricos, acadêmicos, têm que fazer sentido no contexto do aluno. A maneira diferenciada com que as teorias são aplicadas e a concepção do educando como sujeito modificador do seu próprio saber faz com que o aluno interaja com o professor, expondo seus conhecimentos adquiridos, decodifique o que já aprendeu e reconstrua seu conhecimento, baseando no mundo em que vive. Então, nós temos que ajudar esse aluno a conseguir se sentir capaz, elevar sua autoestima, ele conseguir acreditar que ele é capaz e que ele pode ser inserido na sociedade como cidadão crítico, como cidadão capaz, como cidadão capaz de construir seu próprio conhecimento. E esse é o nosso papel enquanto professor, enquanto educador, estar monitorando o aluno e não depositando conhecimento. Porque o aluno ele não é depósito. Ele é um ser aberto ao aprender, ao conhecimento. Ele seja visto como um sujeito da sua história e não como meros objetos. Paulo Freire, precursor da educação de jovens e adultos, defende que o conhecimento, através da educação, é instrumento do homem sobre o mundo. Toda essa ação produz mudança. Portanto, não é um ato neutro, mas um ato de educar e um ato político.